a poderosa armadura de Deus. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos do número 10 até o número 18. Efésios 6, do 10 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. A armadura de Deus. Então nós vimos, amados, que a armadura de Deus, ela é completa. Ela pega todo o nosso ser. Ela pega os pés, ela pega a cabeça, até se assemelhando com aquela noção de armadura que nós temos, né, daqueles filmes mais antigos, ou que retratam aqueles combates antigos entre diversos exércitos de várias civilizações. O Evangelho, ele se vive, gente, em profundidade, com profunda intimidade com Deus. É uma cacofonia, né? Uma figura da nossa língua portuguesa. Se vive em profundidade, com profunda intimidade. Porque não há outra forma de nós vivermos o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus não se compara a outras religiões. Por quê? Porque a fé cristã, ela é a única fé verdadeira que leva o homem ao céu. Por isso, não se briga e nem se discute religião com ninguém. Não se discute. É uma coisa que é volitiva, é voluntária. A pessoa toma a sua decisão. Porém, requer de nós uma atitude de defesa constante no mundo espiritual. Isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O mundo espiritual. Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto, ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como assim? Fortalecer no Senhor é o que eu acabei de dizer, é ter intimidade com Deus. Assim como você tem intimidade com seu amigo, com seu parente, com a sua amiga, você deve ter essa intimidade com o Senhor. E fortalecer também na força do seu poder. Do poder de quem? Do poder de Deus. E como é que nós
nos fortalecemos na força do poder de Deus? É conhecendo as armas que Ele, Deus, coloca à nossa disposição. Se nós não conhecermos, gente, ao primeiro ataque do maligno, nós vamos nos sentir completamente desamparados, desprotegidos. Você pode estar, por exemplo, num lugar e ali, de repente, em meio a um grupo de pessoas, uma pessoa daquela ficar endemoniada. E aí? O que você faz? Ou mais, isso pode acontecer na sua casa. Porque já aconteceu comigo. Uma pessoa que estava em minha casa, conversando normalmente, de repente ela mudou a voz e ela ficou completamente possessa de demônios, por demônios. E aí? O que eu podia fazer naquela ocasião? Vou pegar o telefone e vou ligar para o pastor. Na época eu não tinha celular. Era muito difícil. Os irmãos lembram daquele telefone, né, com linha fixa e tal. Mas, como eu estava, apesar de novo na fé, eu estava sendo muito bem discipulado pela igreja onde eu congregava e tinha já um conhecimento razoável da Bíblia, da palavra de Deus. Então eu pus em prática aquilo que eu havia aprendido. E aquele demônio foi expulso e aquele homem foi liberto em nome de Jesus. Então observem que isso não tem lugar para acontecer. Uma outra situação. Eu estava no meu trabalho e nós estávamos prestando auxílio numa pequena cidade lá no estado do Rio Grande do Sul. Tinha ocorrido uma inundação, uma enchente, enfim. E nós estávamos prestando auxílio àquela população. E num determinado momento eu vi uma correria numa daquelas ruas. E eu perguntei ao moço que estava passando, o que está acontecendo? Aí ele disse para mim, não, é um rapaz que ele está tendo ataque epilético. Aí eu falei, onde é que ele se encontra? Aí me disse ele, vai ir no posto médico. E eu fui em direção ao posto médico. E quando eu cheguei no posto médico, que eu entrei, havia umas 4 ou 5 pessoas em cima daquele rapaz, tentando segurá-lo, e o médico preparando uma injeção, provavelmente um tranquilizante ou coisa parecida. E quando eu olhei para a fisionomia do jovem, que estaria tendo ataque epilético, ele estava com os olhos virados, eu só vi o branco do olho dele, as mãos todas retorcidas, e ele fazendo uma força descomunal, e aqueles 4, 5 homens, ele quase que jogava aqueles homens tudo no chão. E eu me aproximei dele e expulsei aquele demônio em nome de Jesus. A gente para assim, poxa, aconteceu na casa do pastor, aconteceu no trabalho do pastor, mas gente, pasme, uma outra ocasião ocorreu nas areias da praia de Copacabana. Era virada de ano e era por volta de talvez meia-noite já eram mais de meia-noite, 1, 2 horas da manhã talvez, e as pessoas fazendo várias oferendas ali no mar. Como eu digo sempre, nós vivemos num país livre, a pessoa tem toda a liberdade de escolher qualquer religião que ela queira seguir. E ali havia uma família, que eles tinham acabado de empurrar um barquinho com oferendas para uma entidade chamada Iemanjá. E quando eles colocaram aquele barco na água, estavam voltando para a areia imediatamente.
aquele homem, provavelmente o marido daquela mulher, daquela família, ele caiu no chão, começou a rolar na areia e a grunhir como se fosse um porco. E eu estava me aproximando ali, quando eu olhei aquele caso, aquele fato, eu me aproximei daquela senhora, provavelmente esposa desse senhor, e falei: olha, eu sou evangélico, eu posso orar pelo seu marido? E ela, com os olhos assim arregalados, disse: pode sim. E como ele estava no chão, rolando na areia, próximo da água, eu me agachei e expulsei aquele demônio no poder do nome de Jesus. Amado, sabe o que aconteceu? Aquele homem levantou, todo sujo de areia, todo lambrecado, que ele estava meio molhado da água, com aquela areia no corpo. Ele me deu um abraço e disse para mim: eu já não aguentava mais. Eu estava pedindo a Deus que enviasse alguém. É essa a nossa luta, irmãos. A nossa luta, como diz o texto bíblico, ela não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. Por isso, com todo respeito, mas se você quer se tornar um crente em Jesus Cristo, como se conhece no Brasil hoje, né, sendo um evangélico, você não pode ser evangélico não praticante, não. Você trate de praticar a sua fé. Primeiro, conhecendo muito bem a Bíblia. Segundo, se utilizando das poderosas armas que Deus coloca nas mãos de todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E reparem, o texto bíblico, ele nos diz no versículo 11, revestivos de toda a armadura. Por que se revestir de toda a armadura? Porque um soldado, quando ele vai para o combate, ele tem que estar com o corpo dele todo protegido. E além da proteção, ele tem que ter uma arma poderosa nas mãos, para que ele possa combater contra o inimigo. E no caso em questão, trata-se de o inimigo das nossas almas, ou seja, o diabo, e legiões de demônios. Então é para se revestir de toda. Você não pode: Deus, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar só o escudo da fé. Eu não vou levar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito crente faz isso. Muitos pregadores pregam não sei o quê, porque não pregam a verdade, não pregam a palavra de Deus. Ficam com coisinhas da cabeça deles para fazer as pessoas chorarem, apelam para a emoção, algumas vezes até usando de artifícios como programação neurolinguística e outras coisas mais, que não podem e não devem entrar na igreja de Deus. E aí o que acontece? Ele está formando um exército de soldados com armadura deficiente, com equipamento ruim. Vai perder a batalha. Vai perder. Reparem que Jesus, quando ele está intercedendo a Deus por nós, igreja do Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastor, eu tenho muita preguiça. Então, meu irmão, lamento. O reino de Deus é tomado à força, porque o primeiro inimigo teu é a tua carne. E se você der lugar à preguiça, chega na escola dominical,
não vem ninguém. É desculpa. Eu comentava aqui ainda há pouco com alguns irmãos. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, a escola dominical, 8, 9 horas da manhã, a igreja estava lá. Irmãs idosas, que nem eram para estar saindo de casa, saíam das suas casas a pé, iam até a igreja. Por quê? Porque elas entendiam que elas estavam tomando para si uma arma poderosa, chamada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se ficar com preguiça, vai perder a guerra. É igual uma equipe de um esporte qualquer, de futebol, de basquete. Se não treinar, se não fizer o que deve ser feito, treinado, vai perder o combate. Isso acontece, inclusive, entre os maiores exércitos do mundo. Agora nós estamos presenciando uma guerra lá no leste europeu. Olha quantas pessoas já morreram. Só que no caso aqui, do texto, não se trata de uma guerra fratricida entre pessoas, mas se trata sim de uma guerra no mundo espiritual. Sabe quando que essa guerra para, meu irmão, minha irmã? Não para nunca. Você já acordou de noite, de madrugada, asfixiado, numa batalha espiritual, e você acorda querendo clamar o nome de Jesus e você não consegue? Essa batalha não te deixa nunca. Ainda bem que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita nem dorme. E que se o guarda de Israel, que é Jesus, não nos guardar, em vão vigia a sentinela. Revestimos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ih, pastor, está falando de diabo. Eu não estou falando do diabo, eu estou falando de Jesus. E estou falando das armas poderosas que Jesus dá à igreja. Infelizmente, alguns desprezam, deixam de lado. Deixam de lado. Conhece nada de Bíblia, nada. Agora, se chegar aqui, botar uma rotação, pegar um pandeiro, e os irmãos ficam em roda, e roda, e roda, e roda, e roda. Às vezes um bate no outro, cai no chão, se machuca. Jesus não fez isso, nem mandou fazer isso. Isso não é evangelho, tá? Isso não é evangelho. Chama do que você quiser. Porque se fosse evangelho, nós crentes, a gente tinha que andar na rua girando igual peão. Quando a gente fosse ir expulsar um demônio de alguém, tinha que ficar girando, tinha que ficar fazendo um monte de misura aí. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vamos tratar o evangelho com a seriedade devida. Evangelho é sério, gente. Evangelho é para a vida eterna. Contra quem nós lutamos? Como eu já disse, não é contra a carne nem contra o sangue. Agora, olha essa lista, irmãos. Nós lutamos contra principados. O que é isso? São espíritos malignos territoriais. Contra potestades. Por quê? Porque entre esses demônios, esses espíritos malignos, há uma hierarquia. Então tem um que manda mais, um que manda menos. Então são autoridades espirituais das trevas. Por isso que o nome é potestade. Príncipes das trevas deste século. Por quê? Porque eles estão atuando, eles estão operando. Olha aí na música. A música é um dos maiores veículos de possessão demoníaca, de deflagração dessa guerra espiritual que eu estou falando. Por quê? Porque a música, ela entra fácil no nosso coração, na nossa mente. Ela quebra muitas barreiras. Olha um filme de Hollywood. Se você tirar toda a música daquele filme,
vai chegar um momento que aquela mãe vai encontrar o seu filho que estava perdido. Ela vai dar a mão, aí o filho vem correndo, abraça a mamãe. Só que no fundo tem o quê? Uma música. Por quê? Porque se você simplesmente vê aquela cena, tudo bem, você vai se emocionar. Mas se você vê aquela cena com uma música, é diferente. E existem músicas que são avassaladoras. Se vocês chegarem perto de uma bateria de escola de samba, por exemplo, e você fica ali por 15, 20 minutos, meia hora, aquele negócio começa a bater, o surdo. Eu não estou dizendo que deve ou não deve ter bateria em escola de samba, cada um faz da sua vida o que quiser. Eu estou falando do ritmo, eu estou falando da música. Então, aquele batuque, ele vai, bum, bum, bum. Daqui a pouco aquilo está entrando dentro da sua alma. Daqui a pouco você está mexendo. Daqui a pouco você está sambando, ainda que você não queira. Por quê? Porque a música, ela é avassaladora. Ela mexe com a pessoa. Ela tira a pessoa de qualquer posicionamento. É por isso que nós temos que conhecer a Bíblia Sagrada. Senão você fica muito fácil de ser manipulado. Olha o funk. Por exemplo, eu já tenho louvores com ritmo de funk. Pode, deve. Na minha opinião pessoal, não. Não é um ritmo próprio para se adorar a Deus. Mas nos Estados Unidos, pastor, é simples assim. O brasileiro só copia do estrangeiro o que tem de pior. As coisas boas que o estrangeiro faz, o brasileiro não copia. Seja do americano, seja do europeu. Países que foram celeiros de missionário no passado. Hoje, as igrejas, elas fecham, se transformam em boates, em outras coisas mais. É o que tem acontecido. A nossa luta, portanto, amados, ela é espiritual. E a finalidade da armadura? Qual é a finalidade? Para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? O dia mau, nós podemos dar um exemplo. É um dia que tudo dá errado. Tudo que você vai fazer não prospera, não dá certo. Você tenta uma coisa, não dá. Aí você vai chegar, vai pegar seu carro para se deslocar para um lugar, aí o carro está com defeito, está com problema. Mas na realidade, o dia mau, ele não se apresenta somente com coisas físicas, materiais. Mas o dia mau é um dia de intenso, presta atenção aqui, é um dia de intenso ataque demoníaco. Essas hostes, essas legiões de demônios, elas vêm todas elas contra você, de uma forma orquestrada, de uma forma coordenada. E o peso da treva é tão grande que às vezes você fica até com medo de sair de casa. Você, por exemplo, pode ser facilmente movido por um estado de depressão. É por isso que o crente não pode aceitar a depressão. Ih, pastor, isso aí é clínico. Eu sei, tem muita coisa clínica que há 30 anos atrás não existia. Agora, como está surgindo um monte de terapeuta, eles têm que manter o emprego deles. Então tem transtorno para todo mundo. Transtorno de tudo quanto é jeito. E eu falo como pedagogo e professor, que muitos desses transtornos em sala de aula eu não reconheço. Eu atropelo, passo por cima. E o resultado dos meus alunos é o melhor possível. Esse dia mau é isso, irmãos. É ataque pesado das trevas. É ataque pesado. E aí o que acontece? O crente, em vez de vigiar, que o texto também fala sobre isso, ele cede ao pecado.
E quando o crente cede ao pecado, qualquer pecado, ele perde a autoridade contra Satanás, contra o diabo. E aí, esses demônios pintam e bordam na vida do crente, na família do crente. Porque em vez daquele chefe de família estar se consagrando, ele está perdendo tempo aí, fazendo sei lá o quê. Ou aquela dona de casa, aquela mulher de Deus, que é uma mulher de Deus, mas está distraída, está fazendo fofoca, está se preocupando com a vida alheia. Em vez de estar em casa ali orando, lendo a palavra, meditando, expondo a palavra de Deus para os seus filhos, em casa. Não importa o seu grau de cultura, abra a Bíblia, leia um versículo, leia metade de um versículo, mas leia, ore. Você pode até não ler a Bíblia, mas orar você pode. E ore sempre no nome de Jesus. Então, a armadura, para resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito o quê? É o que eu acabei de dizer, a santificação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. Como assim ficar firmes? É ficar longe do pecado. O pecado é como droga, a droga atrai. É por isso que o comércio de droga, o tráfico de droga, ele cresce avassaladoramente cada vez mais no mundo todo. Porque essa desgraça, depois que a pessoa, ela sente o primeiro torpor na sua mente, na sua cabeça, ela sente aquela coisa de letargia, porque os problemas deixam de preocupar ela naquele momento do efeito da droga. E ela, algumas vezes, chega até num estado de êxtase, de prazer intenso. E essa desgraça maldita, essa tal de droga, ela, cada vez mais, ela cresce. Só que nós não podemos ceder a isso. Nós não podemos ceder a isso. As condições para que um crente fique realmente firme na presença do Senhor. Que condições são essas? E aí a gente parte para a armadura, cada item. Então veja só, no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é lombo, gente? Tem um lombo do porco? Tem um lombinho do porco. Mas não é esse lombo não, é o nosso lombo. O lombo é costas, as nossas costas. Então, num combate, o soldado, ele tem que estar com a sua costa, ou as suas costas, melhor dizendo, protegidas. Porque ele pode tomar um tiro. Quando você vê um policial, uma autoridade na rua aí, fazendo um patrulhamento ou coisa parecida, ele está sempre com um colete à prova de bala. Ali tem uma placa de quebra na frente, protege o tronco da pessoa aqui na parte frontal do peito e nas costas. E nas costas também. Então, se ele tomar um tiro pelas costas, ele está protegido. No nosso caso, qual é a proteção da armadura de Deus? A verdade. E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Porque você olha para frente, você vai caminhando, mas muitas vezes você não sabe o que está vindo atrás de você. É o que eu falei ainda há pouco. O guarda de Israel não dormita nem dorme. Ele nos guarda de verdade. Então, nas nossas costas, Cristo, cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça é a mesma coisa. É uma proteção que cobre o peito e as costas. Porém, essa couraça é da justiça. Então, além de nós termos Jesus nos guardando, nós colocamos a couraça da justiça. E que justiça é essa? Já sei, pastor. É do STF, do Supremo Tribunal Federal, lá de Brasília. Não é justiça humana.
Essa justiça que a Bíblia fala aqui é a justificação pela fé. Porque pela nossa fé em Jesus Cristo, nós já fomos justificados dos nossos pecados perante Deus Pai, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por nós. Está entendendo, irmãos? Está dando para entender? Está claro? Ainda. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. O que é isso? Calçar os pés. É ter uma base. É você estudar a Bíblia. É você ter uma boa base de fundamento bíblico na sua vida. Eu já fiz muitos patrulhamentos na floresta amazônica. E na floresta, em muitos lugares você vai andando, então o chão é repleto de espinhos. Não somente o chão, às vezes algumas árvores, arbustos. E se você está descalço num lugar cheio de espinhos, eu pergunto, você vai conseguir combater? Não. Você tem que estar com seus pés protegidos. E a maneira de você proteger os seus pés é calçar os seus pés na preparação do Evangelho da paz. No 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que são dardos? Dardos são setas, são flechas. Podem ser pequenas, podem ser maiores. São dardos inflamados do maligno. Por que inflamados? Porque eles têm veneno. Eles são venenosos. O maligno faz de tudo para tirar você da presença de Deus. Ele não quer que você fique com essa intimidade com Jesus. Por quê? Porque ele vai perder. Enquanto você está longe de Jesus, ou está meio frouxo, você é uma presa fácil para ele. Mas a partir do momento em que você se firma no Senhor com a sua fé, que você pega com o seu braço e empunha o escudo da fé, esses dardos do maligno, ele vai lançar de lá, eu protejo aqui. Ele vai lançar de lá, eu protejo para o outro lado. Eu estou sempre me defendendo. Por quê? Porque eu tenho o meu escudo da minha fé em Jesus Cristo. Isso é combate, gente. É combate real. É combate real. Não estou blefando aqui. Tá? Não. Além do escudo da fé, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Você chega na maioria das igrejas brasileiras e pergunta uma boa parte das pessoas: o que é salvação? Alguns vão dizer: está me salvando do diabo, né? do maligno. Não. A salvação significa salvação da condenação eterna. O lago de fogo e enxofre, que está no livro de Apocalipse. Isso é para quem? Para todos aqueles que negarem Jesus. Mas pastor, fulano parece crente. Parece, mas não é. É igual um shampoo antigo que tinha, um tal de Denorex. A propaganda dizia: parece, mas não é. Então, não basta parecer, nós temos que ser de verdade. Por isso o capacete da salvação. Nós temos que ter compreensão, entender, ter convicção. Se você acha que você vai perder a sua salvação daqui a meia hora, novamente, você se torna uma presa fácil do diabo. Deus não fica salvando e dessalvando o crente, não. Se você está salvo, você está salvo. E salvação não se perde, porque Deus não é homem para mentir. Deus não é menino para fazer meninice. Do contrário, você é salvo.
Você é regenerado, o Espírito Santo vem habitar em você. Aí daqui a pouco você perdeu a salvação. Aí o Espírito Santo sai. Aí daqui a pouco o Espírito Santo volta. Aí sai, aí volta, aí sai, aí volta. Isso não é evangelho. E quanto mais você ficar com essa ideia na sua mente, mais de capacho, de tapete, você vai servir nos pés de Satanás. Ele vai brincar com você, com a sua vida, com a sua família. Então você tem que ter convicção da tua salvação. Agora, presta atenção. Tome uma posição de homem e não de rato. Tome uma posição de mulher de Deus e não de coisinha aí. É fé. Fé em Jesus é coisa séria. É a coisa mais séria que você pode ter na sua vida. Ah, pastor, meu negócio, meus estudos. Nada se compara à fé em Jesus Cristo. Porque é ela que te mantém vivo e na presença do Senhor. Se você relegar a sua fé a segundo plano, daqui a pouco você vai perder estudo, vai perder emprego, você não vai ter nada. Você vai virar mendigo na rua. Porque é isso que o diabo quer. Destruir você, a tua reputação, anular você como ser humano. Só que Deus te ama. E Deus te colocou hoje. Se você está na internet me vendo, se você está me vendo, é porque Deus ama muito a sua vida. E está falando isso para o teu coração. E para os irmãos que estão aqui na igreja. Deus ama muito a vida de vocês. Tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é isso? É conhecer a Bíblia. Mas não é só conhecer, é praticar. É a prática do Evangelho, diariamente, todos os dias. Começa dentro da sua casa. Você que na sua casa é um doce, né? Com 1 litro de limão jogado em cima desse doce. Infelizmente algumas pessoas são assim, amargas. Amargas com a sua esposa, amarga com o seu marido, amarga com seus filhos, amarga com seus pais. Tem gente que é assim, infelizmente. Então muda. Pede graça ao Senhor, pede misericórdia. Você tem que edificar o seu lar, a sua família, porque família é um lugar de proteção. Lar, L-A-R, local de abrigo e refrigério. O lar é para isso. Espada do Espírito. E por fim, a palavra diz: orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, com letra maiúscula. Orar no Espírito, pastor, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar disso, então você está ouvindo hoje. Orar no Espírito é você orar na presença do Senhor. É não orar com pressa. Ai, eu vou orar aqui rápido, vou dar uma oradinha, tá? Eu só tenho... Ih, meu ônibus já está vindo lá, ó. Eu tenho 5 segundos. Eu vou orar, em nome de Jesus, amém. E isso não é oração. Você está talvez se enganando. A Deus você não está enganando. Porque a Deus ninguém engana. Então gaste tempo em oração. Vá lá para o teu quarto. Dobra teu joelho. Ah, meu quarto é cheio de gente, pastor, lá em casa mora muito. Então vai para a sala, vai para o quintal. Sobe no telhado, dá teu jeito. Mas vai para a presença do Senhor. Vai para o banheiro, senta lá no vaso e ora lá. Ah, mas nem banheiro. Ora. Ué. Ou Deus tirou seu intestino? Você não tem intestino? Você não tem nada dentro de você? Você é oco? Ué. Deus nos fez com boca que tem saliva, que fede. Não é só o intestino que fede, não. Só que Deus nos ama. Deus conhece a nossa fisiologia. Se você, às vezes você está na tua empresa, você está no seu trabalho, você trabalha como diarista, e é aquele dia a sua patroa está atacada. Entra lá no banheiro, lá dobra seu joelho, ora lá. Não vai ficar o dia todo orando, né, minha irmã? Que vai perder o emprego. Mas ore. Se de tudo por tudo não tiver lugar para você orar, ore aonde você está. Aprenda a elevar o seu pensamento a Deus. Você ora no ônibus, no trem, aquele trem confortável lá, Supervia, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ore. Qual o problema? Agora ore.
e ore no Espírito. O que é isso? É você, na sua oração, você buscar de verdade a presença do Senhor. Isso é muito importante. E vigiar com perseverança. Por que vigiar? Por que a vigilância, irmãos? O que mais nos derruba é a nossa carne. Ou seja, o nosso ego, o nosso eu. Nós temos preguiça. Nós damos desculpa. Uma missionária disse certa vez, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Ah, pastor, está frio para todo mundo. Ah, não sei o quê. E a gente, quando não quer fazer, gente, sempre tem uma tal de uma desculpa. Já perceberam isso? Agora, e Deus? Deus som do coração. A gente até pode dar desculpa para os irmãos, para as pessoas, mas e para Deus? Entendeu? Então, vigia com a sua carne, não retroceda. Se você não tem aquele negócio do Alcoólicos Anônimos, estou há 10 dias sem tomar uma gotinha de álcool, estou há 20 dias sem tomar uma gotinha de álcool, estou há 2 meses sem tomar uma gotinha de álcool. E ali as pessoas vão se ajudando. Então se você é recorrente em algum tipo de pecado, coloque os propósitos diante do Senhor. Lute. Quando a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força, você tem que fazer força, você tem que lutar. É como uma luta de uma arte marcial, de um jiu-jitsu, de um judô, de um karatê, de um muay thai, seja o que for. É uma luta. Você tem que lutar. E o primeiro inimigo que nós temos é a nossa carne, gente. Sabe? Não ceda. Porque se você der lugar à carne, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai te aproximar do pecado. E nesse trajeto, quem vai te ajudar? O diabo. Essas legiões todinhas, eles ficam de butuca, ó. Não. Aquela ali não dá não, porque ela é muito firme com aquele lá de cima. Eles nem falam o nome de Jesus. Por quê? Porque aquela irmã é fervorosa na fé, ela é dedicada. Aquele irmão é fervoroso, é dedicado. Então, essas hostes espirituais da maldade, quando vê que o crente é firme, tem propósito realmente de servir ao Senhor, é uma adoração. Gente, isso é adorar a Deus. Agora olha só, a pessoa fica a semana toda na patifaria, pecados mis. Aí chega domingo, vem para a igreja, bana a mãozinha, aleluia, tá louvando, aleluia. Engana quem? A quem você quer enganar? A si próprio. Porque a Deus você não engana. Não é que se você passou a semana no pecado e foi domingo para a sua igreja, você está errado. Antes de ir para a igreja do que agora. Tome uma atitude de gente cristã de verdade, de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não pode ficar entre dois pensamentos. Irmãos, eu falo isso aqui 1 trilhão de vezes. Você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. As parábolas de Jesus, elas são, de certa maneira, semelhantes, porque todas as vezes o Senhor Jesus, Ele está nos demonstrando que o reino de Deus é semelhante a, e aí Ele coloca uma situação para ilustrar, para a gente poder entender. Aí, alguns olham lá, mas é uma chatice, né? É sempre a mesma coisa, as parábolas. Eu não vou te adjetivar, porque você se pensa assim, você já está se auto-adjetivando. Mas não me parece um pensamento inteligente o seu, se é que você pensa dessa forma. É repetitivo, sabe por quê? Porque trata-se de educação cristã. E aí eu te falo como pedagogo. Um dos princípios da educação eficaz é repetir. Porque tem gente que só pega no tranco e tem gente que nem no tranco, só jogando da ribanceira. Aí quando se estatela lá embaixo, aí acorda para a vida.
Infelizmente é o que acontece em alguns casos. Então vamos tomar essa posição logo diante do Senhor. Vamos ficar embromando, não? Porque o maior prejudicado é você mesmo, é a sua família, são as pessoas que dependem de você. Então, concluindo, irmãos, jamais devemos ser agressivos com ninguém no tocante a brigar por religião, por fé. Cada um crê no que quiser crer. E é um problema pessoal. Eu falo por mim. Hoje eu estou com o Senhor Jesus. Mas no passado, nem sempre foi assim. Eu andei por outros caminhos. Poderia ter morrido e não ter alcançado a salvação? Poderia. Mas pela misericórdia o Senhor me poupou. Então, eu estou aqui hoje. E esse hoje já faz mais de 30 anos. O que eu quero dizer com isso? Cada um decide o que quer para si. Agora, nós temos sim que tomar a nossa decisão por Jesus e não tornar atrás, e não voltar atrás, e não recuar, e não retroceder. Então, no mundo espiritual, com as pessoas, nós não devemos ser jamais agressivos. Pastor, o senhor está aí esbravejando. Não estou esbravejando, meu irmão, é meu jeito de ser. Tá? É que eu falo com veemência, é uma coisa que Deus fez na minha personalidade, é do meu caráter. Mas eu amo você, o amor de Jesus. Mas você precisa acordar. Então, se eu ficar aqui, quer que eu fale em latim? Eu não sei falar latim, não. Mas quando eu era criança, eu ia em alguns lugares e tinha lá uma pessoa que fazia celebrações em latim falando bem baixinho. Aí ninguém entendia nada, todo mundo ficava feliz e todo mundo ia para suas casas felizes. Quem queria pecar, pecava mais ainda. Entendeu? Só que não é o caso. Nós estamos no 3º milênio. Nós estamos em 2022. É esse ano que nós estamos vivendo aqui. Então nós precisamos acordar sim. Então, como eu dizia, no mundo espiritual, porém, nós não podemos ser molengas, não podemos ser bananas, não podemos ser lentos, ter a rapidez de uma lesma paraplégica. Não podemos ser. Então nós temos que ser combativos, porque, como eu disse, essas hostes espirituais, elas estão nos cercando o tempo todo. E temos que ter vigilância constante, como eu disse, contra a nossa carne, com relação às seduções do mundo, contra as armadilhas do diabo, para que a gente não seja levado para o pecado. Devemos sim tomar todas as armas que Deus coloca à nossa disposição, para que avancemos no combate da fé sem sofrermos. Olha aqui, presta atenção nisso. A gente avança no combate da fé cristã sem sofrermos quedas. Sem sofrermos quedas. Sem cair no pecado. E assim nós permaneceremos firmes. Porque é o propósito da armadura. Tomai toda a armadura de Deus e, havendo feito tudo, ficar firmes. É o desejo do coração de Deus para a gente, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós podemos nos ajudar e muito, orando uns pelos outros. Vamos aprender. O nosso primeiro inimigo é a preguiça. Em uma ocasião, há uns anos atrás, eu estava vendo um debate de 3 bruxos. Eles estavam falando sobre satanismo. E uma das armas que o diabo mais usa, segundo eles, tá? Isso aqui, não estou falando de Bíblia, não. Eu estou falando desse debate na televisão que eu assisti sobre 3 satanistas. Coisa difícil, né? Mas eu assisti. Então, ele dizia que uma das coisas que o diabo mais utiliza contra o ser humano, para dominar o ser humano, é a preguiça. Ele faz de tudo
para o ser humano ficar, usando uma linguagem mais culta, né? Indolente, ou seja, preguiçoso. Você imagina, você está num combate e você está defendendo uma frente ali de uns 20 metros. E nessa frente de 20 metros você tem ali uns 5 companheiros, soldados também como você, defendendo aquela. Se aquele lá da ponta direita, vamos dizer assim, ou da ponta esquerda, se ele dormir, se ele ficar desatento, o que acontece? O inimigo ele entra por aquele cantinho, por aquela beiradinha e sai matando todo mundo que está aqui em posição. Então, nós como igreja, se um de nós dorme, compromete todos. Compromete todos. Eu não falo de ativismo religioso. Você ficar na igreja direto, até destruir seu lar, por falta de sabedoria. Você não faz comida para o teu marido, para os seus filhos, sua casa está sempre de perna para o ar. Você está sempre em missões, fazendo trabalho na obra. Eu digo sempre, nós não servimos obra. Quem serve obra é engenheiro, é pedreiro. Nós não servimos obra, nós servimos ao Senhor, dono da obra, ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabe dos nossos limites, das nossas limitações. Agora, veja só, aí tem o outro lado da moeda. Eu estou falando aqui de um extremo. O que é? É o ativismo religioso. A pessoa não sabe nem o que está fazendo na igreja. Ah, não sei, as irmãs me chamaram, eu estou aqui, aleluia. Ué. Você vai na igreja com um propósito. Vai prestar um culto? É uma reunião onde vocês vão orar? É uma consagração? Qual é a finalidade? Tem que ter uma finalidade. Normalmente, nas igrejas, nós prestamos culto a Deus. Reunião é sede de sindicato, é associação de moradores. Na igreja não se faz reunião, nós prestamos culto ao Senhor. Então, esse ativismo religioso, a pessoa fica direto ali, demonstra falta de sabedoria. E tem o outro extremo. Qual é? É aquele crente extremamente preguiçoso, que está sempre dando uma desculpa para não fazer nada na casa de Deus. O pastor não pode contar com ele, os irmãos não podem, as irmãs não podem. Por quê? Porque ele sempre eu não posso. Ele não pode nada, nunca. Ele parece um primeiro-ministro. Não é assim, meus irmãos. Então, vamos buscar equilíbrio, tá? Nas nossas ações, nas nossas participações, lembrando que igreja não é templo físico de parede, de alvenaria, de madeira, com telhado, não. Igrejas são pessoas. Nós somos a igreja. Nós, salvos por Jesus Cristo. E se você realmente se colocar à disposição, onde você estiver, a sua igreja, ela vai ficar muito mais fortalecida. Por quê? Porque ali, os seus irmãos, o seu pastor, ele vai poder contar com você. A sua família vai poder contar com você. Ah, pastor, aqui em casa já tem meu pai e minha mãe, que está sempre orando aí. Eu estou aqui curtindo aqui, estou jogando aqui PlayStation 19. Você pode jogar o seu PlayStation 55, 48. Agora, você vai ficar se arvorando na fé dos seus pais? E você? E quando chegar na hora de entrar no céu? Eles têm bilhete. Você não tem. Você não tem ingresso. Você não vai entrar. Não se vive a fé dos outros, irmãos. Cada um de nós tem que ter a nossa própria fé. Isso deve ser, inclusive, ensinado às nossas crianças. Portanto, não se esqueça. Tome toda a armadura de Deus hoje e não se desfaça nunca mais dela. Amém? Amém. E você vai ser realmente um gideão, você vai ser um baluarte, você vai ser um atalaia. Amém.
na sua igreja, onde Deus tem levantado você. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.